un poco diferente lo que venimos analizando, porque vamos a trabajar una herramienta que es la herramienta no unifrecuencial. Entonces vamos a analizar cuestiones de estabilidad y análisis de sistemas de pegada utilizando herramientas de misma frecuencia, que supuestamente la teoría de controles que evoluyó en los inicios del século pasado, en los 50 por ahí, que fue, digamos, un poco bajo y cayó muchas técnicas de control, lo que es el diagrama de Bode, los trabajos de Nike, eso de aquella. Entonces, vamos a empezar analizando el problema de estabilidades de sistemas de pegada, utilizando dominio la frecuencia. Entonces, vamos a intentar motivar ese problema a través de un método que a gente ya conoce. Imaginen que ustedes están estudiando estabilidades, vamos a comenzar que tienen un sistema donde el comportamiento que estoy analizando comportamiento simple, después hay que analizar una malla realimentada de un sistema donde yo tengo, por ejemplo, aquí una temperatura, eso aquí es una evasión de líquido en otro valor de calor, y yo supongo que la dinámica del sistema tiene tres polos, que tiene tres dinámicas, ¿cierto? Que la dinámica del actuador no es tan despreciable, entonces tiene una dinámica, y que el resto de la dinámica del sistema, la variable AT a salida, la temperatura, es una dinámica secundaria. Entonces tengo aquí un sistema que se puede representar por tres polos, ¿cierto? S más P1, S más P2, S más P3. Los tres son polos, ¿cierto? Un K y un K quito. Entonces, lo que supone que cuando yo tengo un sistema vamos a poner un trocador de calor, como lo dicen, yo tengo aquí un líquido para el trocador de calor y otro líquido aquí que circula internamente. Tengo aquí otra corriente, aquí tengo el líquido frío, aquí tengo el líquido caliente, y a pesar de ir, por ejemplo, variando la razón aquí una válvula del líquido caliente, consigo variar la temperatura que vario, ¿cierto? Yo apliqué un grado a mi planta y observo que una respuesta que los que se comporta como un sistema de tercera orden. ¿Correcto? Tengo fechomales y voy a analizar estabilidades para un sistema de engaño variable. Entonces ya me hizo aquí muchas veces en lugar de raíz, saben que puedo montar una característica del sistema aquí como KP, K, S más P1, S más P2, S más P3, y que eso aquí ya está en la forma típica del lugar raíces, llamándose aquí, digamos, locado LR. Entonces aquí ya está colocado en la forma tradicional, ¿cierto? U más K del lugar raíces, B sobre A, y podemos analizar colocando las raíces, ¿no? ¿Cierto? Vamos a suponer que los tres están colocados aquí, P1, P2 y P3, ¿cierto? Y ahora se varía el caño del sistema. Vamos a suponer aquí que el caño K es positivo, ¿cierto? Para que el proceso, cuando aumenta la cantidad de líquido quente, aumenta la temperatura de salida, por tanto mi sistema estabilidad química es positivo, un educado control es positivo, y yo trazo un lugar de raíces para caño positivo. Entonces aquí, fíjate simplemente una cosa así. Ya vimos eso varias veces, va a tener dos simples, uno más de 60 grados y uno a menos 60 grados, ¿sabes? Y ese lugar de raíz tiene esa característica. Entonces, ¿cómo? No te ¿cuál es la condición de estabilidad? Ya hay que analizar aquí la condición de estabilidad, hay que ver la estabilidad del sistema de mano pegada. Antes sabe que
existe en el problema aquí un ganho, un K LR máximo, tal que una vez que aumento o ganho acima desse valor, o meu tema passa de raiz no seu plano direito. Então, se K é maior ou igual a KLR máximo, eu vou ter um sistema instável. Ok, beleza. Tudo bem, isso aí a gente vai fazer e não tem nenhum problema. Vamos tentar estudar um pouquinho qual é a condição que estamos tendo para essa condição de passagem, digamos, da condição de estabilidade para a condição de estabilidade, que sabemos que se dá nesse ponto aqui. Então, na realidade, em um problema de controle contínuo, certo? Sempre a condição de estabilidade se dá pela passagem de raízes que vão no plano esquerdo para o plano direito. Correto? Então, portanto, a condição crítica, o limite, é que existam polos do sistema exatamente em cima do J. Correto? Por isso está aqui a linha divisora da relação estabilidade e instabilidade. Então, o que está acontecendo nesse momento? Ou seja, se eu coloco, né? Se coloco a condição, digamos, de limite, certo? Eu vou ter exatamente que 1 mais K, certo? LR máximo, multiplicado por 1 sobre S mais P1, S mais P1, S mais P2, S mais P3, é igual a 0 nesse ponto aqui, certo? Então, isso aqui vale para todos os pontos para um dado K, correto? E para K igual a LR, isso aqui estamos nesse ponto aqui. Mas quanto vale esse ponto aqui? Esse ponto aqui está em J ômega, portanto, esse ponto aqui, certo? S, nessa equação, é igual a um J ômega 0, que é esse ponto que está aqui. Isso aqui é o ponto de J ômega. Correto? Portanto, essa condição que está aqui é uma condição na frequência 1 mais, certo? KR máximo, certo? Sobre J ômega mais P1, J ômega mais P2 e J ômega, correto? Correto? Portanto, certo? Me está me dizendo que eu transformei a condição que eu tinha na condição unicamente na frequência real, ou seja, estou trabalhando com S igual a J ômega. Bom, isso que está aqui se pode colocar em duas condições. O sea, se isso aqui é verdade, significa que o módulo desta expressão aqui, certo? É igual a 1 e que a fase desse aqui, certo? É igual a menos 180. Correto? Tá? Tudo bem. Então aí a gente já sabe todo, digamos, algumas conclusões que a gente tirou do lugar raízes. A única diferença é que para o lugar raízes, qualquer ponto desse desenho aqui vai verificar essas duas condições, certo? Para algum valor de K. E nesse caso particular, quando chegamos a J ômega, certo? Essa condição se dá para um S que é igual a J ômega, certo? Ok? Bom, se eu passar essa olha para agora, me esqueço um pouquinho aqui e trago isso aqui para um outro gráfico, eu poderia desenhar aqui, na frequência, o módulo e a fase de, justamente, esse termo aqui. Certo? Então, eu vou escrever aqui a equação assim: 1 mais, certo? G de S igual a 0, certo? Aquela equação que está lá está vista como 1 mais, tá? Vou chamar G isso aí, certo? E vou fazer S igual a J ômega. E vou desenhar aqui então um módulo de G de J ômega e aqui a fase de G de J ômega. Correto?
Bom, muito bem. Se eu desenho isso aqui, a gente sabe que isso aqui vai ter um ganho, não é qualitativo, esse exemplo, certo? Um primeiro polo, um segundo polo e um terceiro polo, certo? Então aqui cai uma década, duas, três décadas por 30 por década, certo? E aqui embaixo, eu mais ou menos agora aqui, eu sei que essa fase aqui vai sair de zero e vai caindo, caindo, caindo até chegar aqui embaixo a menos 270 graus, certo? Porque está em 90 graus por cada um dos polos. Correto? Então agora nesse desenho que está aqui, eu posso procurar, certo? Essa condição. O que está me dizendo? Que se eu desenhei essa curva aqui com K, se desenhei ela com KLR máximo, que foi aquele cálculo que eu escolhi, certo? O que vai acontecer é que se eu traço aqui embaixo a linha de menos 180 graus e calculo esse ponto que está aqui, esse que está aqui tem que ser quem? A frequência ω0, porque eu sei que a fase dessa expressão vale menos 180 na frequência ω0. E se eu subir nesse diagrama, essa linha aqui do ω0, e encontrar esse ponto aqui, quanto vale esse módulo aqui? 1, porque esse módulo aqui é o módulo correspondente à frequência ω0, e isso está me dizendo que para esse ganho, a frequência ω0 tem uma condição de módulo igual a 1 e fase menos 70. Correto? Então está me dizendo, tá, de que a condição de estabilidade de um sistema em malha fechada pode ser estudada a partir do diagrama de resposta à frequência do sistema em malha aberta, que seria 1 mais, o que aparece na quantidade, a constante se escreve como 1 mais algum elemento, um termo, certo? Que é uma contraferência, que eu vou chamar de contraferência malha aberta. E se eu desenho essa contraferência malha aberta num gráfico módulo fase, eu posso determinar nesse gráfico qual é o ponto onde está acontecendo aquela condição. Ok? Bom, muito bem. Então a gente já sabe que pode transformar essa informação em uma informação no domínio feliz. Esse é o primeiro ponto da questão. Agora, o segundo ponto que vamos analisar é o que passa se eu saio daquela condição crítica. O que passa se eu, por exemplo, diminuo o ganho. Se eu diminuir o ganho naquele gráfico, eu sei que eu vou fazer o quê? Eu vou entrar para cá, certo? E vou cair num ponto, por exemplo, por aqui. Tá? Então aqui seria um ganho K menor que K LR máximo, certo? Ok? O KLR menor que o KLR máximo, certo? Ok? Então nesse caso aqui, certo? Já não vale mais a condição, aqui vale a condição de que 1 mais isso é igual a 0, verdade? Mas para um esse que não é mais imaginário, certo? Se eu vou naquele diagrama, o que está acontecendo é que eu diminui o ganho, eu baixei essa curva, certo? Essa curva aqui é a mesma curva que eu tinha, a fase não muda, certo? Porque eu estou simplesmente desenhando aqui, agora estou desenhando, digamos, uma. Se a G é K LR sobre J ômega mais P1, J ômega mais P2 e J ômega mais P3. Certo? Agora KLR não é mais o máximo, certo? Se eu coloco um valor menor, a fase desse complexo não muda, certo? Só muda o ganho. Então eu trouxe ela para baixo. Correto? Então o que acontece agora? Que o momento onde o módulo aquele lá vale 1 já não coincide mais com uma fase 180. Certo? Então quer dizer que já não é mais, o sistema não está mais nessa condição crítica de estar passando pelo eixo total. Correto? Sim. Bom, em princípio, nesse problema aqui, eu sei que diminuindo o ganho, certo? Eu estou levando o sistema a ficar em malha aberta, certo? E como o sistema malha aberta fica estável, eu sei que diminuindo o ganho, estou trabalhando na região de estabilidade, que é o que está acontecendo aqui. Ao contrário, se eu aumentar o ganho, se eu botar um ganho maior, desculpa, não tem nenhum X colorido. Isso aqui não tem alguém passar por aqui. O único X colorido que tem esse pedacinho aqui.
Então, se eu aumentar o ganho, então agora aqui nessa curva aqui eu tenho um K maior que KLR máximo. Nesse caso, meu ponto de cruzamento com o módulo 1, certo? Se deslocou para a direita, e aí agora a fase do meu sistema está acima do valor, né? De menos, abaixo, negativo de 180, certo? Então, de novo, não estou mais num ponto, né, em cima disso aqui, sino que me desloquei para um ponto à direita desse gráfico. Que nesse caso eu sei que estou na região de estabilidade, então, quando eu não tenho esse cruzamento, ou essa correspondência na única frequência de módulo igual a 1 ou fase 180 graus, quer dizer que eu estou ou na região de estabilidade ou uma região de instabilidade. Correto? Bom, nesse caso aqui, como dizemos, esse aqui passa de estabilidade para uma condição de instabilidade, porque sabemos que o sistema em malha verde é estável e quando eu baixo o ganho, eu devo o sistema estar em malha verde. Correto? Ok? Bom, isso aqui é uma análise do domínio da frequência que me permitiria, se eu não uso isso aqui, determinar o que está acontecendo com o sistema em malha fechada a partir de malha verde. Tá? Então, eu não preciso de informação do cálculo de malha fechada, sino que apenas com o conhecimento da malha verde eu posso descobrir o que vai acontecer com o sistema. Vai. Tem uma dúvida aí? Não, porque eu posso fazer essa consideração de Bode para um sistema instável e não vai ser um módulo infinito, não vai explodir? Tá, para. Se o sistema for instável, aí é uma coisa interessante. Isso aqui não é a resposta à frequência do sistema. Isso aqui é a resposta à frequência generalizada, que eles chamam. Que é pegar uma função de transferência qualquer, que é ds, e eu transformo, coloco S igual a delta ômega e calculo isso aqui. Se eu comprar o conceito de resposta à frequência, digamos como a gente viu, a resposta à frequência só se define para o sistema estável. Correto? Então vamos essa é uma aclaração que vale a pena fazer, pois se vocês não lembram de sinal. O que acontece? Se eu tenho um sistema e eu aplico aqui um sinal sinusoidal, o conceito de resposta à frequência, né, é que a resposta entre ciclo permanente do sistema, como um sistema linear invariante no tempo, certo? Ele vai dar uma sinoide de igual frequência que a frequência da entrada. Só que a amplitude e a fase vai ser diferente dependendo da amplitude e fase desse sistema. Esse é o conceito de resposta à frequência. E só se aplica no sistema estável, porque unicamente sistemas estáveis vão ter uma região permanente. Ok, se o tema for instável, eu não posso fazer isso. Mas eu posso, de qualquer maneira, calcular essa expressão matemática que está aqui. Essa aqui não é a expressão matemática, simplesmente calculo o que seria a substituição de S por uma J. Isso eu chamo de função de resposta à frequência generalizada. E é isso que eu estou usando para fazer esse diagrama. Tá? Eu seria de fazer um exemplo instável, certo? E mostramos como o procedimento continua sendo válido, certo? De fato, eu posso fazer o raiz para o sistema estável e mostrar, claro, se eu não tiver, o sistema pode ser que não tenha nenhuma condição de ficar estável, certo? Mas se eu consigo estabilizar ele, eu vou conseguir ver os polos passando de um lugar para outro, correto? Bom, o primeiro conceito é observar que a gente pode utilizar o diagrama de resposta à frequência, certo? Generalizado no sistema, módulo e fase, para descobrir o que está acontecendo, né, com a estabilidade do sistema malha fechada. Correto? Como? Observamos aí, se não acontecer em nenhum momento a possibilidade de simultaneamente ter para algum valor de ganho que o módulo vale 1 e a fase 80, quer dizer que o sistema nunca vai acontecer de chegar à estabilidade. Certo? Vamos dar um exemplo disso aí para tu entender essa ideia. Imagina que aqui eu troco agora isso aqui e digo que é meu modelo, tá? Bom, aqui meu sistema é um sistema de primeira ordem. Realmente, eu sei que na prática nunca vai ser de primeira ordem, certo? Mas imaginemos que vamos fazer uma análise matemática. Isso aqui fosse simplesmente S mais P1. Correto? Tá? Agora tu esquece a lugar de raiz. Vamos fazer unicamente a resposta à frequência. Certo? Se eu tinha a resposta à frequência de G, módulo e fase, quanto vale? Por isso aqui é primeira ordem, vou fazer assim, certo? Tá? E isso aqui vai fazer assim, e vai chegar a menos de 0 menos 90, certo? Ok? Então agora digo, bom, existe algum ponto de ganho, algum valor de ganho K, que eu pego, certo? Que eu possa fazer que o sistema consiga aquela condição de que algum ponto na frequência tenha fase de 80 e módulo igual a 1? Não, porque
qué? Porque eso aquí nunca va a llegar a más de 90. Por tanto, aquí, por más que mudo gaño, ¿cierto? Porque mudado gaño cuando tiene que ser, nunca va a acontecer el sistema ficar con un módulo igual a 1 y faz 180 para más frecuencia. Por tanto, yo puedo concluir ese diagrama que el tema va a ser estable, de mala fechada, para todo gaño K. ¿Cierto? Para todo KNR, ¿cierto? O equivalentemente para todo KP do controlador. ¿Ok? ¿Certo? Bom, a mesma coisa aconteceria se eu colocasse aqui um S mais P2, ou seja, uma segunda ordem. Porque no caso de segunda ordem, certo? Esse gráfico teria um caimento aqui de segunda ordem, certo? E a minha fase aqui iria para menos 180. Correto? Portanto, está me dizendo de que isso para 180 no infinito. Portanto, seria no infinito somente chegaria a 180. E no infinito, o sistema tem ganho zero. Portanto, não existe também nenhum ponto possível de módulo igual a 1 e faz 180. Correto? Claro, isso aqui é totalmente coerente com o que ele faz no lugar da raiz. Se eu coloco na primeira ordem, por mais que aumente o ganho, isso aqui nunca vai levar o sistema para estabilidade. E se eu coloco um sistema de segunda ordem, mesma coisa, por mais que aumente o ganho, o sistema nunca vai conseguir chegar à estabilidade, certo? Da qualquer caso. Então, isso aqui é totalmente coerente com o que estamos vendo desse lado. Então, para existir a possibilidade do sistema ficar estável, certo? Vai ter que ter passagem de projeção da ômega. E isso implica em, como mínimo, ter um ponto onde aconteça simultaneamente módulo igual a 1 e fase 180 graus. Ou seja, uma frequência ômega 0 onde isso tem que acontecer. Correto? Está claro? Tá. Vamos fazer um exemplo estável para mostrar o que está acontecendo. Depois discutimos outro conceito, o conceito de distância a condição de estabilidade, que é chamado de margem de fase e margem de ganho. Imagina agora um caso estável. Tá? Um exemplo 2. Tá? Imagina que eu vou controlar um reator. Tá? E digo que meu reator é um reator. Certo? Aqui eu alimento o reator, aqui dentro acontece uma reação, certo? Estou agitando ele aqui dentro, certo? Agitando, certo? E que o modelo é uma reação isotérmica, por exemplo, então, pode ser uma reação que ela cresce, certo? Com o tempo, tá? Então, a minha resposta em malha aberta, certo? É instável, tá? Então, tá? E eu começo aqui a concentração do produto, certo? E estou tendo um sistema que é, vamos supor, o modelo que eu fiz no ponto de equilíbrio, um modelo linearizado no ponto de equilíbrio do tipo 1 dividido por S menos 1. Tá? Então, aqui minha PDS. Tá? Esse é o modelo que eu tenho para o sistema. Então, isso aqui é a relação entre a concentração e a variável manipulada do sistema, que é a alimentação. Se eu alimento mais, o sistema cresce mais a sua concentração. Então, muito bem. Então, vamos lá. Se eu fizesse pelo lugar raiz, vamos supor que eu vou aplicar aqui uma técnica que já conheço para poder resolver. Imagine que eu vou fechar a malha e vou tentar colocar um controlador aqui de concentração que vai atuar aqui na minha válvula para tentar manter essa reação controlada, certo? Então, eu fecho a malha aqui. E, supondo que quero, como é a referência e a saída, supondo que eu quero um segmento, tá, de degrau sobre zero, e vou colocar então um controle PI nesse meu sistema. Tá? Deixa eu colocar aqui o calma para não fazer um exemplo isso. Tá? E então, eu decido colocar um PI aqui, então vou colocar um integrador no sistema, certo? Vou colocar aqui um ganho KC, certo? E vou colocar um zero no plano. Como tem que ser. E, sem entrar nos detalhes sobre isso aí, porque a gente já discutiu bastante essas coisas, meu sistema tem um polo aqui, que está em 1, eu coloco um integrador aqui, coloco um zero desse lado, e agora eu sei
Tengo que definir si voy a usar ganho positivo o ganho negativo no meu controlador. Esse aqui é o sistema que, se eu aplicar um degrau aqui em malha aberta, ele vai para o infinito dessa maneira. Portanto, o ganho aqui é positivo, certo? K é o K equivalente do controlador positivo, não é um ganho estático, certo? Portanto, também uso um ganho positivo aqui, KC, no meu controlador. Então, igual a raiz, certo? Você faz para ganho positivo, portanto, igual a raiz vai ficar aqui, aqui. E você faz assim. E eu, com certeza, levo o sistema para estabilizar, certo? Então, tenho um probleminha, onde tenho uma condição daqui, eu sei de instabilidade e de estabilidade. E também uma condição onde está acontecendo a passagem, certo? Pela condição de... Então, existe na frequência ômega 0, onde, certo? Parece igual a ômega 0, estou justamente passando com os polos de um lado para o outro. Correto? De acordo comigo? Tá, então, eu ganho uma variável, não preciso falar qual é, você sabe que existe um ganho, que não vou calcular agora qual é o ganho para essa aqui, para não perder uma conta, mas se existe um ganho muito pequeno, eu estou por aqui, e para quando eu aumentar o ganho, vem para cá, chega um momento que ele fica estável e a partir daí fica sempre estável. Então existe um ganho, certo? KC, certo? Crítico, para, certo? Passar da instabilidade para a estabilidade. De acordo aí? Bom, vamos lá. Então vamos desenhar agora isso aqui no domínio da frequência e concluir esse resultado a partir do rango frequencial. Então, qual é a função que temos que analisar? A função G de J ômega vai ser, certo? KC, J ômega mais 1 dividido por J ômega e 1 só dividido por J ômega menos 1. Certo? Então eu teria que desenhar o módulo e a fase desse complexo. Módulo e fase de jeito. Certo? Então, como que é o módulo desse aqui? Veja. A fase, o módulo desse complexo é o mesmo, certo? Eles são conjugados. Portanto, o único que temos é o módulo KC e o módulo desse aqui. Portanto, se comporta como apenas como um integrador. Tá? Portanto, isso aqui vai ser uma única inclinação, assim, certo? Okay? Sendo que, se colocamos ômega igual a 1, certo? O módulo vale KC. Portanto, se a gente fizer um gráfico aqui, passar onde está, se colocar aqui a frequência 1, essa aqui vale KC, certo? Correto? E, portanto, sabemos que, se queremos saber quando essa curva de módulo cruza módulo igual a 1, com KC igual a 1, certo? Se colocamos KC igual a 1, estamos exatamente no ponto 1, correto? Beleza, como que é a fase? Vamos lá, vamos tentar desenhar a fase aqui. Quando o ômega vai para 0, quanto vale a fase isso aqui? Ômega indo para 0. Quanto vale a fase? Quanto vale a fase desse termo? Isso aqui vale quanto? Ômega igual a 0? Vale menos 1. E isso aqui vale 1. Portanto, isso aqui é KC, que é um número positivo, 1 e menos 1, é um número negativo. Portanto, tudo isso aqui tem uma fase menos 180, certo? Como um número negativo. Sim? E essa aqui de fase menos 90, certo? Portanto, a fase original seria menos 270, correto? Então, eu começaria aqui com uma fase de menos 270 e aqui começaria minha fase. Tá? O que acontece depois? Essa fase aqui fica fixa, não faz nada, certo? Essa aqui vai contribuir com quanto? Com um zero, certo? Um zero no plano esquerdo contribui com mais 90 graus, certo? Se eu desenhar essa face desse elemento aqui, ele iria de 0 a mais 90. E se eu desenho esta que está aqui, certo? É ao contrário. Esta aqui, digamos, mas como está como é um polo, seria ao contrário, mas como um polo instável, também é ao contrário. Portanto, também vai ser de 0 a mais 90.
Soportando isso aqui, e como está no mesmo lugar, vai subir de 0 a 180 na frequência 1. Aqui, isso aqui vai subir, digamos, 180 graus, portanto isso aqui vai chegar a menos 90, já no infinito, certo? E no meio do caminho, que seria aqui menos 180, ele vai estar mais ou menos na frequência 1, então isso aqui vai ser uma coisa assim. Concorda comigo? Tá. Diseño, resposta gráfico, resposta frequência, certo? Muito bem. Conclusão. Passa por 180? Passa, certo? Se eu encontrar a frequência onde isso passa por 180, bom, nesse caso está simples, a frequência nesse caso é 1. Já posso descobrir pelo diagrama, muito mais fácil pelo da raiz, é que esse ponto aqui é o ponto de frequência 1. Correto? Ok? Bom, muito bem. E agora, certo? Eu sei que se Kc é igual a 1, se eu colocar aqui 1, eu tenho exatamente esse ponto aqui. Portanto, se usar um ganho para cima, Kc maior que 1, eu estou fora dessa condição, e com um Kc menor que 1 também estou fora da condição. Correto? A condição se dá unicamente para Kc igual a 1. Ok? Bom, a questão que eu tenho que colocar aqui é que, nesse caso, aumentando o ganho, eu levei o sistema para estabilidade. E diminuindo o ganho, eu mantenho na instabilidade. Então aqui eu sei que estou na estabilidade e aqui embaixo estou na instabilidade. Ao contrário do meu problema anterior. Mas por que isso aqui? Claro, porque o sistema, se eu diminuir o ganho, ele vai para a malha verde. E a malha verde é instável. Correto? Enquanto quando aumento o ganho, ele se torna estável. Porque eu estou vendo que existe um cruzamento, certo? Pela região, certo? Região da ômega, que implica passar por um ponto de fase de 80 e modo igual a 1. Correto? Então, esse gráfico eu estou dando, digamos, no princípio, mais ou menos a mesma informação que nos dá o sistema original. Tá? Ok? E estou de novo no problema, estou passando da instabilidade para a estabilidade, ou da estabilidade para a estabilidade, mudando o ganho do meu sistema de controle. Fala. Professor, se eu tivesse o caso no meu sistema, tem mais um par de polos complexos, no qual eles fossem... Já vamos fazer um exemplo assim. Pode acontecer de eu estar passando várias vezes pelo resultado. Isso, daí ali na fase eu teria 2 pontos com 180. Isso, vamos fazer um exemplo assim seguido. Tá? O sea, isso que está aqui está mostrando de que o problema simples é muito mais diverso. Se se complica, eu vou ter que ir analisando cada vez que isso acontece. Eu posso ter sistema onde a passagem por 180 com módulo igual a 1, certo? Seja em mais de um lugar. Ou seja, que eu tenho um ganho a uma passagem, outro ganho, outra passagem, certo? Bom, um exemplo é aí, já que estamos dentro desse exemplo, de fato, justamente o que aparece naturalmente, certo? Na análise, que é isso aqui. Imagina que eu tenho um sisteminha, exatamente o mesmo sistema de controle, certo? Eu vou copiar aqui. Kc, S mais 1 dividido por S. Aqui tenho meu rator, certo? E vou supor que quando instalei o sensor, certo? Meu sensor está embutindo um pequeno atraso, certo? Ou seja, que o sensor, que é esse aqui, não é considerado um ganho instantâneo e que ele vai colocar um pequeno atraso, certo? Se não me lembro mal, o exemplo que tenho escrito aqui é de 0. Sim, 0,2. Imagine que tem um atraso de 0,2 segundos, certo? Então, para poder manter a análise do lugar raízes, eu vou aproximar isso aqui usando um polinômio e vou aproximar isso aqui como 1 menos 0,1s sobre 1 mais 0,1s. Isso aqui a gente chama aproximação de Padé, tá? O que eu faço aqui é, digamos, simples, seria dividir isso aqui em n a menos 0,1s sobre n a 0,1s, metade para cima e metade para baixo, e agora eu aplico o Taylor aqui, 1 menos 0,1s, e aplico o Taylor embaixo, 1 mais 0,1s. Certo? Ok? Tá, depois a gente vai discutir com um pouco mais de detalhes aí mais para frente, mas no princípio isso é uma forma simples de colocar uma aproximação do atraso. Então, se eu colocar isso aqui, tá? Vai ficar 1 menos 0,1s
sobre 1 más 0, 1 es. ¿Tá? Ok, vamos a analizar agora o lugar de raíces desse sistema. Tá? Então, se quisermos fazer por uma raiz, vamos fazer depois fazer o complemento da frequência. Então, como que fica a nossa função de transferência? Essa aqui, para analisar a equação característica, fica 1 mais KCE, certo? S mais 1 dividido por S, 1 sobre S menos 1. E aqui eu tenho que passar isso aqui para a forma mônica, se eu quero deixar isso na forma de lugar raiz. Então, vai ficar S menos 0,1 sobre S mais 0,1, certo? E então aqui vai ser um sinal de menos para frente, portanto aqui vai ficar menos KC. Correto? Portanto, como KC, isso aqui não mudou o ganho do sistema, então é um atraso. Portanto, o ganho dessa planta aqui continua positivo, portanto o ganho do controlador não mudou, continua positivo. Só que o ganho do lugar raiz agora como tem que ser? Negativo, se isso aqui é menor que 0. Tá? Quando a gente desenha isso aqui no lugar de raízes, mantemos o polo aqui em menos 1 que tínhamos, o polo na origem, o 0 em menos 1, que isso é tudo que já não tínhamos, e agora aparece que um polo aqui em menos 10 e um 0 em mais 10. Certo? Tá? Só que agora o ganho do lugar de raízes, como negativo, inverte, certo? As condições de decina não é mais à esquerda, sino à direita da singularidade. Portanto, isso aqui vai ser o lugar de raízes, isso aqui vai ser o lugar de raízes e isso aqui vai ser o lugar de raízes. Certo? Ok? Bom, tudo bem. Vejam que esse par por ser está muito longe, certo? Do que estavam os outros. Portanto, o lugar de raízes, no início, vai ter que ser muito parecido com o que era antes, certo? Porque o efeito disso aqui contribui muito pouco. A fase é muito pequena. Fala. É só o S menos mais 10, mais 10 lá na equação. Ah, aqui. Pessoal, tá copiando não. Eu coloquei mal. Desculpa, obrigado. Na hora de inverter, talvez esqueci. Obrigado. Tá? E aqui esse mais 10, certo? Desculpa. Copiei por errado de mal. Então, esse é o polo e o 0 correspondente a esse. Ok. Então, tá. Estamos de acordo que o lugar de raíz fica mejorado de esta maneira e aqui que o lugar de raíz, por início, como esse polo e esse 0 está muito longe, é quase igual que antes. Eu esperaria que esse lugar de raíz fizesse quase igual que o que está fazendo antes, mais ou menos. Porém, certo? Quando começa a abrir o efeito dessas duas raízes, ele vai ter que mudar a configuração. Por quê? Porque ele não vai chegar necessariamente aqui, senão que vai ter que chegar um polo outro. Então, esse aqui vem para cá e esses dois vão fazer assim e depois volta e se encontram. Correto? Então, se a gente desenha, digamos, aqui vai encontrar justamente que agora temos duas condições onde o sistema está passando pelo efeito da obra, que é o que tu estava comentando. Só que, claro, para ganhos diferentes e frequências diferentes. Ou seja, eu tenho duas frequências, certo? J ômega 1 e J ômega 2, onde o sistema tem um módulo igual a 1 e faz 180 graus para uma frequência do tipo J ômega. Ok? Bom, muito bem. Se eu continuo a análise do problema, que eu estou dizendo, beleza, meu sistema aqui era instável, eu sei, porque aqui passou a ser estável, certo? Mas a rentabilidade que antes era para todo ganho maior que o valor não é verdade. Era, se eu continuo aumentando o ganho, desaparece o efeito que estava tendo, aparece o efeito do atraso e o sistema começa a ir para de novo e volta a estar a estabilidade perdida. Então minha região de estabilidade acaba ficando limitada a um ganho entre K1 e K2 que seriam os ganhos correspondentes para esse ponto e esse ponto. Tá? Bom, a gente analisa isso aí, pero le damos a de frecuencia. Es un ejemplo interesante porque tiene, digamos, muchas cosas que no están mudando. Vean que, como yo coloqué un atraso, o sea, eso aquí es una aproximación polinómica de atraso, o módulos aquí es 1 para toda frecuencia, ¿cierto? Por tanto, eso aquí no altera el módulo de la frecuencia del sistema.
y por tanto mi módulo no va a variar, no sé, una cosa así, ¿cierto? Si yo colocar aquí Kc igual a 1, eso aquí va a pasar por 1 y eso aquí va a ser frecuencia 1, eso aquí no mudó. Ese diseño es igual a. ¿Por qué? Porque un módulo de J 1 menos 0,1 J omega sobre 1 más 0,1 J omega es igual a 1 para todo. ¿Correcto? ¿Ok? Bom, a fase, certo? En principio, también tiene que ser muy parecida a aquella, lo mismo que explicamos. ¿Por qué? Porque, como está muy longe por el cero, a fase, lembran que se puede diseñar aquí, digamos, si yo estoy por aquí, a fase disso y disso, es prácticamente nada lo que está contribuyendo, ¿cierto? ¿Ok? Y va a comenzar só a contribuir cuando me esté afastando de esa región. Entonces, la primera parte del diseño, de nuevo, va a ser muy parecida con esa, ¿cierto? De facto, esa primera pasaje aquí para estabilidad tiene que ficar realmente parecida con esa aquí, ¿cierto? No es exactamente igual, ¿por qué? Porque la fase no va a ser la misma, parece. Entonces, el diseño aquí en una fase va a ser, de nuevo va a salir de menos 1,70 porque en baja frecuencia la cosa fica igual, ella va a subir, ¿sabes? Y va a voltar, ¿por qué? Porque el sistema, ¿verdad? Digamos, vamos a hacer los cálculos aquí. No completo, mas ella va de inicio, digamos, tenemos certeza que va a ser hasta aquí es parecida y después vamos a ver cómo que evoluye a partir de la otra cosa, ¿cierto? Entonces, estamos manejando la fase de J omega más 1 dividido por J omega, ¿cierto? Y 1 menos 0,1 J omega sobre 1 más 0,1 J omega y falta aquí 1 sobre J omega mismo, ¿cierto? Esta es nuestra usamos alemán, ¿cierto? Tenemos aquí o PI, o polistable y va atrás, ¿correcto? ¿Cómo es la fase eso aquí? Eso aquí es un polo, ¿cierto? Por tanto, la fase de ISO va a pasar de 0 para menos 90, ¿cierto? Así. Y ese aquí es un 0, más un 0 es en plano derecho, por tanto, también va a pasar de 0 a menos 90. ¿Correcto? En cuanto que ese termo y ese termo que nos tienen diseñado, ¿cierto? Él te coloca, si quieren para hacer más fácil de cuenta, colocamos así, colocamos aquí 8 de omega más 1, ese termo aquí, justamente al contrario, ¿cierto? Entonces, así como ese aquí va a pasar, ¿cierto? De 0 para menos 180, ese aquí, como ya hemos visto, pasa de, ¿cierto? De menos 180 para 0. ¿Correcto? Entonces, todo lo que hizo aquí colocar de fase, ese aquí va a retirar después. Por tanto, el sistema vuelve donde estaba. O sea, entonces colocamos todo junto, voltamos al punto inicial que era eso aquí, con caño negativo. Por tanto, por eso digo que eso aquí va a hacer una cosa así, ¿cierto? Y después va a voltar. ¿Ok? Claro, cuanto más longe, ¿cierto? Hay que colocar, cuanto menor se va atrás, esto más longe, esto aquí está en la frecuencia, más eso aquí se va a aproximar a los menos 90 grados, que es lo que teníamos là, ¿cierto? Si lo tiene muy longe, eso aquí llegaría a casi 90, y son de frecuencia aquí de 0. ¿Correcto? Para puntos de análisis cualitativo son los más diferentes. ¿Correcto? Bom, muito bem. Aquí tenemos que ver lo que está aconteciendo, ¿cierto? Existe, ¿cierto? Un valor de daño que a gente puede colocar, que a gente tiene ahora aquí, menos 80, a una frecuencia omega 1, está aquí subiendo, si ajustamos el daño para ese valor, ¿verdad? Que sería un KC1, el sistema está exactamente, vamos a llamarlo punto 1, o llamamos punto A. Punto A, que sería este punto que está aquí. ¿Correcto? Y después, existe otro punto B, que es una frecuencia omega 2, donde también acontece
certo? A fase 70 e, certo? Nós teríamos que usar outro ganho, K2, para que o módulo passasse por 1 nessa frequência. Se dois ganhos, um K1 e K2, então o que me leva ao sistema a ter módulo 1 nas duas frequências da fase de 180 graus. Correto? Bom, como o sistema é instável em malha aberta, eu sei que aqui tem uma resta de instabilidade. Como aqui passei de uma condição para outra, aqui nesse meio estou na instabilidade. E agora, como voltei a passar, de novo tenho uma resta de instabilidade. Correto? Ok? Beleza, então, se temos mais de um ponto, que foi a tua pergunta, de cruzamento por 180 graus, vamos ter várias condições e vamos ter que analisar em cada uma delas o que está acontecendo. Cada condição implica em que eu estou passando ou de estabilidade para instabilidade ou de estabilidade para instabilidade. Correto? Muito bem. Então, esses exemplos aqui são muito simples, mas permitem entender, certo? O que está acontecendo com as várias possibilidades que temos no sistema. Então, vejam que esse diagrama que estamos colocando aqui é um diagrama que nos permite, de uma forma equivalente, com uma ferramenta matemática diferente, concluir mais ou menos as mesmas coisas que nós estávamos concluindo a partir do diagrama do URS. Ok? Bom, há um fator bem interessante, tá? Eu vou desenhar aqui de novo o exemplo, o primeiro exemplo, só para deixar o gráfico todo junto no quadro. Esse aqui foi o exemplo 1, que é o trocador de calor, que teníamos um gráfico assim, um módulo de G e fase de G assim. Certo? Então aqui temos entonces aquí si eso aquí vale 1, este sería o K crítico, ¿no? ¿Ok? ¿Certo? Então aqui temos três casos. Um caso do sistema estável em malha aberta, certo? Que se torna instável por aumento de ganho. Então, quando eu aumento o ganho a partir de um valor, eu passo, certo? Aqui de uma condição de estabilidade para uma condição de instabilidade. Um sistema típico somente instável em malha aberta, onde ao contrário eu passo da condição de instabilidade para estabilidade com aumento do ganho. E um terceiro sistema, onde eu tenho duas passagens, certo? Eu estou instável e estabilizo, e depois de estabilidade volto a estabilizar com outra variação de ganho, certo? Então aqui tem uma faixa de ganho para estabilidade, aqui tem uma faixa que vale um valor até infinito, e aqui uma faixa que vale um valor para zero. Tá? Seriam três condições diferentes, mas em princípio, nas três está acontecendo a mesma coisa. Eu encontro uma região de valor de ganho que me mantém o sistema em estabilidade para fechar. Então, quão longe ou quão perto estou da estabilidade? Eu estou controlando o sistema, estou com um ganho e uma condição de trabalho. Estou longe ou estou perto da estabilidade? Como posso medir isso? Pues uma forma de medir isso poderia ser dizer, bom, se imaginemos esse exemplo aqui, imaginemos que essa é a condição, apagar isso aqui um momento agora, certo? Essa é a condição crítica e eu estou com um ganho, por exemplo, aqui. Esse é o ganho atual. Certo? Então eu digo, estou trabalhando com esse ganho, certo? Quanto falta para chegar na condição de estabilidade? Uma forma de medir isso seria eu pegar a frequência onde acontece a fase de 80 graus, subir pelo diagrama aqui, encontrar o ponto de módulo, certo? De G, certo? Nessa frequência ômega 0 e ver quanto falta para chegar aqui. Isso que está aqui está me dizendo que esse pedacinho que está aqui é o ganho, certo? Vamos escrever assim meio, né? Que falta, certo? Para, né? Ou a condição crítica, não? Ou seja, eu posso ainda aumentar o ganho de um tanto que está calculado por esse número que está aqui, certo? Sem que o sistema chegue a estabilidade.
Então, por exemplo, vamos supor, isso aqui eu sei que sempre vale 1, certo? E isso aqui vale o módulo de 0. Então, qual vale eu vou trocar? 1 dividido por módulo de 0. O módulo de 0 é menor que 1, certo? O ganho que falta é igual a 1 dividido por módulo de G de omega 0. Correto? Se eu calculo o módulo dessa frequência, certo? E calculo a inversa desse número, isso me dá o ganho que falta para chegar. Então, isso aqui conhecido na literatura, vou apagar esse lugar para isso, não vou apreciar mais. Vou ficar unicamente com o gráfico. Esto é conhecido na literatura como margem de ganho. O ganho que falta para chegar, isso é mede, certo? A margem de ganho, mg, como sendo 1 sobre o módulo de g de j omega 0, sendo omega 0 tal que a fase de g de j omega 0 vale menos. Certo? Então eu meço primeiro o gráfico da frequência, com fase, calculo a frequência, substituo o gráfico do módulo e encontro o ganho. E o inverso é do número ao múltiplo. Certo? Da mesma forma, certo? Você pode medir essa distância em fase. Certo? Como faço isso? Pois ao contrário, eu pego, lembra que esse aqui é o atual, certo? Vou no módulo, no esquema de ganho, determino para a minha curva qual é a frequência, ômega g, certo? Onde o módulo vale igual a 1, desço com essa frequência e encontro o ponto qual é a fase que o sistema tem nesse caso, que seria a fase, certo? Essa aqui é, vou botar um pequenininho aqui, fase de J, né? Em J vamos assim, fase, sim, em J ômega g, certo? E determino quanto vale essa fase. Nesse caso, como o sistema é estável, essa fase, certo? Ainda falta diminuir fase para chegar para o sistema ficar estável, certo? Então, a margem de fase é a distância entre os dois pontos, certo? Okay? Então, a margem de fase vai ser a fase, digamos, que falta para chegar na condição crítica, menos 80, certo? Isso é conhecido como margem de fase, certo? E é colocada margem de fase como 180 mais a fase em J omega g, sendo omega g tal que o módulo de g no omega g vale, certo? Então eu pego o módulo igual a 1 e introduzo, certo? Tá? Isso significa que meu sistema admite, sem mudar o módulo, um aumento, uma diminuição, que nem aqui, uma diminuição da fase de um valor, certo? Professor, essa análise aí só faz sentido então para uma transição de estável para estável. Perdão? Desculpa? Essa análise aí é só para quando tem uma transição só de estável para instável. Sim, em realidade eu tenho isso aqui, se eu quisesse medir, se eu tenho vários pontos, São vários. em realidade eu teria um deles que seria o crítico para analisar, porque é aquele que vai me levar, certo? A condição. Mas eu poderia medir, como tu disse, em vários pontos, certo? E ver vários. Tá? Porque de dois tu sabe que você está dando. Claro. Então, em realidade, aqui, digamos, a gente vai seguir isso aqui, né? Que do ponto de vista de estabilidade e instabilidade, a coisa se inverte. Porque num caso eu preciso aumentar o ganho para estabilizar, no caso eu preciso diminuir o ganho para estabilizar. Certo? Por exemplo, nesse caso aqui, se estou desse lado, eu estou instável, eu preciso baixar o ganho para estabilizar. Tá? Enquanto se estou instável, estável, preciso aumentar o ganho para estabilizar. Em outro caso, é o contrário. Então, essa medida se inverte de um lado para o outro. A gente vai ver em seguida aqui um diagrama de outro diagrama equivalente que nos permite entender isso com um pouco mais de detalhe. Fala. Voltando ali um pouquinho, naquele gráfico ali de fase, tem como alcançar analiticamente a fase onde o ganho ou qual... Não entendi. Qual que é o ponto de a fase igualmente científica? Aqui? Sim. Como calcular isso? Analiticamente. Pues, tu substituindo na
função e igualando e encontrando o resultado. Tá, pode ficar um número, pode ficar complicado calcular, né? Mas com um computador isso é tranquilo, certo? Na mão pode ser complicado, o sistema for de muita alta ordem, certo? Como nesse caso aqui, tu vai ter que substituir naquela arcotangente, igualar isso aí a menos 180, descobrir qual é o ômega que faz aquele coisa. Então não é fácil de fazer analiticamente, mas o procedimento é simples, não? Seria isso. O procedimento simples, o cálculo final é que não, certo? Por isso que o gráfico, uma coisa importante, todos os métodos aqui surgiram nos anos 40, por aí, assim, né? Início do século passado, por causa de que são ferramentas gráficas que não precisavam de fazer cálculo, você fazendo simplesmente gráfico e gráfico de logaritmo, que é mais fácil de analisar, porque vocês viram gráficos de Bode, porque eles são mais simples de desenhar e a gente pode tirar resultados bastante aproximados graficamente sem necessidade de fazer cálculo, muito cálculo. Certo? Não, a partir exatamente dos números, tu tem que partir para aquele cálculo da cotangente. Lembra, isso aqui vai ser, eu já paguei, não seria menos 90 graus por iterador, que é fixo, menos a cotangente de um termo, menos a cotangente de outro, são 4 cotangentes. Certo? Nesse caso fica mais simples, são duas, porque dá para. Certo? Como são uma é complemento da outra, tu podes multiplicar por 2. Eu estava tentando achar, através da função de transferência, mas não tinha dado muito certo, não. É melhor fazer. Não, em realidade, para fazer cálculo, tem que fazer pela. Verdade, não professor de mano. Então, tá claro? Beleza. Bom, então, você entendeu o conceito, certo? Estamos dizendo simplesmente quão longe estamos do ponto de estabilidade. Se eu fazer um gráfico, né, polar, certo? Desse desenho, em vez de desenhar separado, módulo e fase, eu vou colocar tudo junto no mesmo gráfico, certo? Para que veja que fácil se vê nesse gráfico o que estamos dizendo a nível de distância. Tá? Mas, antes disso, vamos fazer esse exemplo aqui. Tá? Como seria esse exemplo? Vamos a mesma coisa, vamos tentar olhar aqui a margem de ganho, fase e margem de ganho, certo? Então vamos lá. Se eu quiser calcular, vamos supor a margem de ganho. Então, vamos supor que estou nesse caso aqui. Tá? Estou nesse caso. É bem difícil trabalhar com essas teorias, essas coisas com X. Vamos tentar fazer uso máximo desse pedacinho de X. Então, imaginemos que eu botei esse dado aqui, da mesma maneira. Tá? Então eu estou na fase de 80, subo e descubro isso aqui. Correto? Então, aqui tem o ganho calculado para a frequência da fase de 80, certo? Esse aqui é o ganho que falta para chegar à condição crítica. Correto? Só que agora, certo? Eu preciso aumentar o ganho para conseguir condição de estabilidade, certo? Ok? O cálculo seria, digamos, o mesmo, é a distância, se isso aqui vale 1 e isso aqui vale um certo número, o ganho que falta é 1 dividido por esse número, certo? A conta é continuamente. Só que eu tenho que aumentar o ganho para levar o sistema para a estabilidade, certo? Então, normalmente nesse caso o pessoal costuma dizendo, certo? De que isso aqui é uma margem de ganho negativa, porque eu preciso aumentar o ganho para levar o sistema para a estabilidade. Sendo que aqui é uma margem de ganho positiva, porque se eu tiver em caso instável, eu preciso baixar o ganho para levar para a estabilidade. Então, é uma convenção, certo? Normalmente o positivo e negativo vem porque o pessoal acaba trabalhando com o logaritmo. Então, se o número é menor ou maior que 1, certo? O logaritmo dá positivo ou negativo. Então, de aí vem essa história de margem de ganho positivo e negativo. Tá? Eu prefiro que vocês entendam isso aí, sabendo simplesmente se tem que aumentar o ganho ou diminuir para chegar no ponto, porque é mais intuitivo do que andar falando de cima para baixo. Correto? Então, esse que está aqui, nesse exemplo, seria a margem de ganho que eu teria para colocar no sistema, certo? Nesse caso, se eu tivesse na parte de cima, se eu tivesse com um sistema aqui, certo? Faria normalmente uma coisa, subo aqui, determino esse ponto aqui em cima, e essa distância que está aqui, daria a margem de ganho, certo? Que nesse caso, eu poderia diminuir meu ganho sem cair na região de instabilidade. Enquanto que aqui eu devo aumentar o ganho se quero chegar para aqui. Certo? Então aqui sim está me dizendo quanto eu posso diminuir e quanto eu devo aumentar para chegar para aqui. Ao contrário de lá. Certo? Aqui, certo? Se eu estivesse aqui em cima, certo? Então eu subo aqui e determino esse
ponto, eu sei que eu devo, né, baixar todo esse ganho para conseguir levar o sistema para a estabilidade. Correto? Ok? Beleza. Bom, a margem é fácil desse exemplo aqui. Como fazer? Vamos pegar o último caso. Se eu estou aqui, certo? Eu desço, certo? E estou nesse ponto aqui, certo? Então eu sei que a condição de estabilidade está aqui, a distância em fase que eu tenho para chegar à condição de estabilidade é essa aqui, correto? Portanto, o sistema tem uma margem de fase dada por essa distância que está aqui de fase, calculada a partir disso. Tá? Então, nesse caso, eu posso diminuir a fase até esse número sem cair na condição de instabilidade. Correto? Se eu tivesse no caso contrário, eu tivesse aqui, com ganho pequeno, eu estaria instável e eu teria que, certo, aumentar a fase de tudo isso para chegar ao sistema para a estabilidade. Correto? Bom, nesse caso aqui, no meio, certo? Eu tenho repetir o procedimento aqui e aqui, certo? Então eu teria que medir em cada um dos pontos. Então aqui é igual que aqui no antes, não? Eu poderia medir um ponto aqui, então antes e depois, e aqui é a mesma coisa, antes e depois. Eu tenho que ir para lá. Lembrando de que eu só sei que estou passando de uma condição para outra, mas para saber em que condição estou, eu tenho que olhar um pouco o sistema. Por exemplo, aqui teria que dizer, beleza, eu tenho uma verdade instável, portanto aqui instabilidade e passei para a estabilidade. Certo? Se eu olho só assim, talvez não tenha como tirar a conclusão do que está acontecendo. Certo? Tem que olhar de forma geral. Existe alguma relação direta entre a margem de ganho e a margem de fase, dependendo do sistema? Não, a relação direta não existe. Ou seja, simplesmente, depende do sistema, tu podes fazer um cálculo e chegar a uma condição, mas não existe uma regra para todos os sistemas. Certo? Ou seja, tu calcula uma, calcula outra, depende do sistema, pode chegar a calcular uma relação, é lógico, porque se dá um sistema, tem como fazer cálculo, certo? E impondo, que está impondo uma condição, certo? Tu tem um sistema, tu calcula seu módulo, sua fase, e distância com 180, distância com 1, calcula duas coisas e pode tentar eliminar de lá uma variável e tentar uma relação das duas. Mas em princípio não é muito útil isso. Tá? Apesar que pode calcular, não é nada. Bom, vamos tentar ver essas medidas no diagrama polar, que é bastante interessante para ver o que está acontecendo. Então, vou deixar o gráfico só. Professor, eu tenho uma dúvida, cara, não é muito a ver com o tema, mas qual que é a vantagem disso em relação ao lugar das raízes? Porque até agora tudo que o professor falou, não vi muita vantagem, porque, por exemplo, no lugar das raízes, dependendo de como estavam os polos, a gente conseguia ver se ia ter sobressinal ou não, só olhando. E aqui eu não consigo ver isso. Digamos, vamos lá, sim dá para ver. A gente tem como relacionar as especificações no domínio da frequência com o domínio do tempo, certo? De fato, ainda não vai entrar em detalhes no curso aqui, não há tempo de detalhe, mas eu posso fazer tudo o que fazia no lugar de raízes a nível do projeto usando o domínio da frequência. Eu especificar uma resposta com pico sobre sinal, tempo 5%, o que seja, e mostrar como que se traduz para olhar uma resposta de frequência no sistema. E eu desenhar naquele esquema de controle, certo? Onde tem um controlador aqui na planta, certo? Vou dar uma dica do que é. No lugar de raiz, tu fazia o quê? Tu tentava, dado os polos zeros desse sistema e os polos zeros do sistema, tentar induzir como que ia ficar os polos zeros de maneira fechada. Pues igual, tu analisando a resposta à frequência disso aqui, sabe? Tu podes inferir como vai ficar a resposta à frequência disso aqui. Tu relaciona o que seria a resposta à frequência do que tu tens, que a planta e o controle está sintonizando, para que tu vai obter quando tu fecha mais. Tá? Tem material no Moodle que explica tudo isso, certo? Mas a gente não vai ter tempo no semestre para fazer. A gente está pensando depois, quando começar a graduação optativa, oferecer uma disciplina optativa que vai trabalhar com teoria de controle e domínio da frequência e fazer todas as análises, né, com detalhe. Ok? Mas a questão acho que a gente quer saber é quais são os ganhos de analisar em domínio da frequência, quais são os ganhos de analisar. A gente vai ver algumas coisas aí. A realidade é a seguinte:
As duas ferramentas são praticamente equivalentes em praticamente quase tudo, certo? Há uma única coisa que o domínio da frequência é mais amigável que no lugar raiz, que é a questão de tratar atrasos. O atraso, a gente vai ver em seguida, um exemplo, se trata aqui de forma natural, porque módulo e fase no atraso, na frequência, é muito fácil de desenhar. O módulo sempre vale 1 e a fase é diretamente L ômega, se um atraso é na menos L J ômega, isso aqui tem módulo sempre 1 e fase igual a L ômega, menos L ômega, certo? Portanto, isso é muito difícil de desenhar, tá? Então não precisaria fazer nenhuma aproximação polinomial para entender o que está acontecendo. E a segunda vantagem que pode ter é o fato de eu poder analisar o erro de modelagem, que é um tema que a gente vai ver nas próximas aulas, de uma forma compacta. Tá? Que lugar raízes se pode analisar, mas teria que ir vendo parâmetro por parâmetro e seria um pouco mais complicado. Então a visão não paramétrica disso aí é mais útil. De fato, há, digamos, duas teorias assim, meio que em paralelo, nas quais tu pode transitar entre uma e outra. E eu diria que o importante é conhecer as duas, certo? Ainda estou aqui no curso por eliminar um pedacinho aqui da disciplina onde falamos do projeto de frequência, porque a tendência é tentar dar uma aliviada, certo? Na quantidade de coisas que estavam ensinando na disciplina. Então, não faz muito tempo, faz uns 2 ou 3 semestres que estamos fazendo isso. Eu, digamos, no princípio eu vou manter, mas talvez a gente mude de ideia, porque o resultado também não foi tão espetacular como a gente pensava. Quer dizer que aliviando com isso, a pessoa já tem mais tempo para outras coisas, não sei o quê, e aí o livro já subia, tem melhores notas, não sei o quê, mas afinal não é muita coisa, certo? Então, talvez a gente volte atrás. Mas basicamente essas seriam as duas. Você pode encontrar livros que tratam todo o problema de controle baseado nessa teoria e todo o problema de controle. E você vai ver que você praticamente resolve os dois problemas. O mesmo problema pode resolver por 2 caminhos, mas encontrar um resultado muito parecido. A análise no limite da frequência, como é que isso cai? A gente vai ver. Tá que está. Aí sim, para. Isso que eu estava falando é para o caso contínuo. Para o caso discreto, já a coisa complica. Porque o diagrama responde a frequência, não, sem o computador, não? Com o computador não faz. Mas para fazer um desenho de uma resposta a frequência no sistema discreto, trocar Z por N, né, na J ômega TS, certo? Aí a coisa complica bastante porque os gráficos de uma resposta a frequência contínuo é muito fácil de fazer, porque ficam produtos de polinômio, mas na outra ficam exponenciais. Então já complica muito o desenho do gráfico. O resto é tudo igual. O sea, a interpretação do resultado, tudo isso é igual, certo? Mas a questão do desenho é bem pior. Então, com um computador, tudo bem. Sem um computador, aí a coisa complica. Então, também no curso a gente não fazia análise de sistemas discretos no domínio da frequência, fazia o caso contínuo. Ok? Mais alguma dúvida sobre isso? Tá. Voltando ao que eu queria fazer, eu vou pagar os primeiros cálculos aqui. E vou manter o gráfico justamente para poder aproveitar deles, né? Os 3 gráficos que tem no domínio módulo fase, para fazer ele agora no diagrama polar. O que é o diagrama polar? O diagrama polar simplesmente eu vou mapear aqui e vou desenhar. Em vez de desenhar contra a frequência o módulo da fase separado, a frequência vai ser um parâmetro do gráfico. E eu vou desenhar para cada ponto o módulo da fase no único ponto, no único vetor. O que eu estou dizendo é, se eu tenho frequência baixa, frequência perto de zero, eu tenho aqui, vamos supor a curva será amarela, esse aqui. Eu tenho um módulo aqui, que é maior que 1, e uma fase que vai de zero, certo? Onde estou naquele diagrama? Pues estou com um módulo maior que 1, vamos botar um número aqui, um número maior que 1, e uma fase de zero, então estou com um vetor aqui. Então esse ponto aqui, esse vetor, certo? Vamos botar o vetor A, representa esse ponto aqui. Módulo de fase. Correto? Quando eu me desloco para a direita, o que eu observo? Que minha fase começa a ficar negativa, certo?
se veio por um ponto B por aqui, a minha fase virou a 30 graus. E meu módulo, por enquanto, diminuiu muito pouco, isso aqui é um drama, vai caindo, mas vai caindo. Então, estou com 30 graus, negativo, e o módulo um pouquinho menor, então meu módulo está por aqui. Então, esse aqui seria o vetor B. Certo? Faz sentido. Se eu continuo com isso, eu vou diminuindo o módulo e girando a fase, certo? Em um momento eu vou passar aqui por fase menos 90, com um módulo com certeza menor que esse aqui. Certo? E se eu continuo, vou passar por um módulo 180, certo? Perdão, por uma fase 180, com um módulo ainda menor. Aqui. Bom, esse desenho é qualitativo, não estou fazendo muita. E, finalmente, vou chegar ao módulo 0 com fase menos 170. Ou seja, vou chegar aqui. Porque esse aqui é menos 170. O vetor girou 90, 180, 170. Eu levantar tangente a este vetor. Certo? Tá. Eu sei que é um número maior que 1, não sei quanto que é, certo? Não vou ter um ainda aí. Então, esse gráfico que está aqui é o gráfico polar que responde a isso aqui. Certo? Que comecei com ômega igual a 0 e terminei com ômega indo ao infinito. Para uma certa ômega, eu cheguei a 90 graus, para outra certa ômega, cheguei a 180. Bom, se eu olho esse gráfico aqui, eu sei que essa que está aqui, essa aqui é ômega 180. Enquanto que esta aqui é ômega 90, correto? E a ômega 170 é realmente a infinito, correto? Então esse aqui é o gráfico equivalente a esse em uma única figura, certo? Tudo bem, agora vamos supor que queremos colocar aqui dentro desse gráfico a condição que tínhamos antes. Essa curva que está aqui está me dizendo, certo? Que ela tem, quando estava na frequência 180, o módulo era maior que 1, certo? Correto? Portanto, esse ponto que está aqui, isso que está aqui, é o módulo para a frequência 80, certo? E diz que esse gráfico era maior que 1, portanto, o 1 tem que estar aqui. O número menos 1 está aqui. Correto? Concorda comigo, não? Ou seja, esse ponto aqui, estamos dizendo essa curva, certo? Esta. Estamos dizendo que para a frequência 180, o módulo é um número maior que 1. Portanto, esse módulo tem que ser maior do que 1. Correto? Beleza. Bom, agora eu posso ver nesse gráfico o que significa a margem de ganho também é muito intuitiva. A margem de ganho também é quanto que eu posso levar esse ponto para cá para que ele entre no círculo. Então, isso que está aqui desenhado nesse elemento, vou tentar pegar aquele minha sobra de giz amarelo. Certo? Esse que está aqui é a margem de ganho. Certo? Um círculo unitário. Ok? E se eu desenhar um círculo unitário aqui, certo? Eu determino aqui quando que a fase passa por 180. Quando que o círculo curta a fase. Quando que para o módulo igual a 1 acontece o cruzamento da fase com o curva. Então esse ponto que está aqui se corresponde com o curva. Ok? Beleza? Vamos desenhar para não verificar tudo isso aqui, que aconteceria se usasse um ganho pequeno. Se eu uso um ganho pequeno, minha curva não mudou, certo? Esse aqui. Só que com um ganho pequeno a forma da curva é igual, só que menos 1 fica do lado de fora. Correto? Por quê? Porque se for uma curva aqui, quer dizer que para a frequência de 80, o módulo é menor que 1. Então esse ponto que está aqui fica dentro agora do círculo unitário. Então se eu desenhar aqui o círculo unitário, certo? Eu encontro agora esse ponto que está aqui e esse ponto que está aqui de novo. Esse que está aqui é a margem de ganho igual que antes. Certo? Bom, aqui eu esqueci de comentar, vamos conhecer. E esse que está aqui, certo? É a fase que ainda posso girar para chegar aqui. Então essa aqui é a margem de fase. Enquanto que aqui, certo? Essa aqui é a margem. Nesse caso eu tenho que voltar a fase, certo? Enquanto que esse aqui posso ainda colocar uma fase do sistema para cá. Correto? Então esse gráfico que está aqui
é visualmente melhor que o outro, porque no único gráfico eu vejo tudo e está tranquilo o que está acontecendo. Claro. Ok? Da origem até o ponto ali onde começa a margem de ganho. Não sei o que é. Esse aqui? Isso. Esse é o ganho da planta nesse ponto. Sim. O sea, cada vetor, vean, o ganho da planta é isso aqui. Sim. Esses vetorzinhos aqui são o ganho da planta, em módulo, para cada frequência. Correto? Então, quando eu cheguei aqui, o módulo valeu 1, por isso que esse ponto é o ponto da margem de fase. E quando chega aqui, o módulo é um número qualquer, tal que a fase de 80, portanto, esse é o ponto que me permite medir uma margem de ganho. E a margem de ganho que falta para chegar ao ponto de emissão. Sim. Correto? Então, por isso que você diz, aqui a margem de ganho é negativa, porque eu tenho que diminuir o ganho, fora do círculo, e aqui é positiva, porque eu posso aumentar o ganho ainda para chegar. A estabilidade. Então, esse caso aqui é um caso estável, e esse aqui é um caso instável. Ele vai demonstrar na próxima aula um teorema que me permite, a partir desse gráfico, tirar a condição de estabilidade e estabilidade. Mas a gente está usando agora o conceito que vimos anteriormente, certo? Ou seja, que passou da condição, certo? Ou seja, eu diria o quê? Eu teria que fazer o quê? Eu me colocaria aqui, se eu reduzo de grama para um módulo igual a diminuir o ganho, eu tenho um sistema estável, com certeza. Eu começo a aumentar o ganho até que ele cruza. Então pronto, como ainda não cruzou, está em estabilidade, está em uma condição estável. Na hora que passa, ele troca de condição. Então, traçar qual seria a região de estabilidade. Ou seja, isso aqui me diz um retrato fixo. Sim. Eu faço uma foto e digo, é estável ou não? Beleza, é estável. Faço outra foto, é estável ou não? Ah, é instável. Por quê? Porque eu sei que se eu reduzir esse diagrama certo, eu consigo. Aí pode tirar a conclusão a partir da condição de margem de ganho e margem de fase, com isso que estamos dizendo. Se ele é um sistema estável em malha aberta, se ainda falta ganho para chegar a 1, então é um sistema estável também em malha fechada. Correto? Agora, se é estável em malha aberta e me passei, então eu já tenho instabilidade, porque eu vou ter que diminuir o ganho para isso. Correto? Coisa que ao contrário é que vai acontecer no caso instável que vamos aqui. Tá, vamos ver esse exemplo aqui agora. Está claro isso aí? Beleza, vamos ver esse caso aqui. Como fica esse exemplo aqui? De novo, real de G, imaginário de G. Certo? Então, vamos lá. Real de G, imaginário de G. Então vamos desenhar aqui esse gráfico. Certo? Região de estabilidade. Como temos aqui, a fase começa em Aqui é o ganho. menos 270, certo? Onde é que isso está naquele gráfico? Vamos lá. 0, menos 90, menos 180, menos 180. Estamos aqui em cima. Então aqui é menos 270 de fase. E o módulo é quanto? Infinito. Então estamos aqui em cima. O gráfico começa aqui. Correto? Aí eu começo a diminuir o ganho. O módulo diminui. O ganho não, o módulo diminui. Certo? A fase vai girando, se aproximando de menos 180. Então ela vem para cá, ela vai vir para esse lado. Então isso aqui vai diminuindo o módulo. Certo? O módulo vai diminuindo. Certo? E continua diminuindo. E a fase vai chegando até chegar a menos 90. Portanto, ele vai continuar diminuindo. E tem que terminar aqui. Porque ele vai terminar nesse aqui que é menos 90 graus. Tá? O desenho aí não está muito bonito, mas isso aqui, tudo está sempre diminuindo. Tá? O módulo diminui continuamente enquanto a fase vai girando. Correto? Então esse é o diagrama aqui desse sistema. Vamos lá, agora nós vamos nos colocar no ponto de fase 180. Qual é? Pronto, isso aqui. Possibilidades. O módulo aqui é maior que 1 ou menor que 1? Pues vamos supor que é maior que 1. Certo? Então, estou aqui em cima. Então, diz que menos 1 está aqui. Certo? Se eu desenhar o círculo, tá? Eu calculo aqui a margem de fase. Certo? E se eu desenhar aqui
Es aquí, yo tengo aquí, vamos a llegar. ¿Tá? A minha margem de fase é positiva, certo? Tá? E eu estou numa condição de estabilidade, certo? Eu posso levar o sistema para estabilidade. Então, se eu diminuir, digamos, diminuir o ganho até chegar a esse ponto aqui, aí eu vou inverter a condição, eu posso desenhar essa gráfica para usar e conseguir levar o sistema para instabilidade, certo? Então aqui, lembra, o sistema é instável, certo? Em malha aberta, portanto eu preciso aumentar o ganho para estabilizar. Com ganhos pequenos, aqui vai ficar assim. Correto? E estaria aqui dentro. Então começa a aumentar o ganho, até que chega um momento que ele vai ficar assim. E nesse caso, eu estou transitando da instabilidade para a estabilidade. Então essa condição que eu estou agora aqui desenhando, essa aqui é uma condição estável. Correto? Então, veja, concluo o mesmo concluir do outro gráfico que está acontecendo no sistema feliz. Ok? Beleza? Vamos desenhar esse último caso. Posso apagar esse aqui? Pode. Então, vamos fazer aqui esse exemplo aqui. Real imaginário de Chile. Como fica esse desenho? Bom, inicialmente é igual, certo? Ele tem que começar aqui. Por quê? Porque para a baixa frequência, certo? Lembrando, em baixa frequência, esse comportamento é idêntico com aquele comportamento. Só que depois, ele chega aqui, certo? E chega quase 80. Tudo bem, esse aqui mais ou menos continua igual. Só que o outro continuava assim, certo? Só que esse não, porque esse aqui a fase vai voltar a passar por 180. Tá? Só que o módulo continua diminuindo, portanto o módulo vai se aproximando da origem e depois passa por 80, mas depois tem que voltar a terminar de novo com menos 170, que aqui em cima. O sea, aqui estamos com menos 170 e tem que terminar de novo na mesma fase que estamos. Portanto, ele tem que voltar a entrar assim. Certo? Ok? Bom, agora temos todas as condições possíveis, certo? Se usamos um ganho muito pequenininho, meu menos 1 está aqui fora. Portanto, meu círculo está aqui, certo? E eu tenho uma margem de fase negativa, certo? E sistema instável de malha aberta, o ganho tem que aumentar para ficar estável, certo? Então eu estou em caso de instabilidade. Se eu aumentar um pouco o ganho, para não ter que desenhar tudo de novo, eu posso ir calcular como que o círculo unitário vai diminuindo, certo? Se eu aumentasse o ganho, o círculo podia ficar aqui. Ou se eu menos 1 fica aqui. Quando eu fico nessa condição, certo? Agora, veja, o círculo unitário cruza aqui, aí minha margem de fase ficou positiva e eu tenho um ganho que ainda, digamos, se eu uma margem de ganho está dizendo que se eu diminuir o ganho, eu levo o sistema para estabilidade. Então, no caso estável. E essa seria a condição que eu quero trabalhar. Aí eu trabalharia. Agora, se eu aumento mais o ganho, o círculo passa a estar aqui dentro. E aí o círculo unitário passa a ter, veja, a mesma condição que tinha em cima, certo? Então, está claro que essa condição aqui e essa condição aqui são instabilidade e esse é o meio de estabilidade. Certo? Então, esse diagrama de novo me está dando como medir a margem de fase e a margem de ganho e olhar para o problema num único gráfico. Certo? Beleza, então, digamos, por um caminho ou por outro, certo? Eu posso concluir mais ou menos os mesmos resultados a partir do que vai acontecer com a estabilidade do sistema em malha fechada, a partir do conhecimento da fundo de transferência de malha aberta e passando ela do domínio S para o domínio J1. Por o que se chama métodos de resposta à frequência. Apesar de que lembro que eu falei no início de uma resposta à frequência generalizada, porque veja que esse sistema aqui e esse aqui, eles não têm resposta à frequência do ponto de vista, não?
normal, porque eu tenho sistemas estáveis de malha verde. Certo? Muito bem. Alguma dúvida sobre isso? Pessoal, onde é que ficou o MG ali? Isso aqui? Tá. Vou apagar isso aqui para a gente fazer. Tem que dizer isso. Vou fazer um trical separado, tá? Melhor, porque senão fica. Tu entendeu como cheguei no gráfico? Ou não? Isso sim. Então tá, vamos supor o caso. Desenha tudo de novo, fica mais fácil. Vou desenhar aqui 3 casos possíveis. Tá? Então, esse aqui é um K menor que o K1. K1 é esse ganho que me dá essa condição aqui, certo? Menor que esse, né? Menor que aqui para baixo, certo? Depois, a última é um ganho, certo? Esse aqui é K maior que K2 e esse aqui é K entre K2 e K1, certo? Os 3 casos possíveis, correto? Então, a planta, eu desenhei aqui parecidos os desenhos, apesar de que o que muda sempre é muda curvas e um menos um está diferente, certo? Mas são escalas diferentes do desenho. Então, nesse caso aqui, se eu trago o círculo unitário, certo? E determino o ponto que ele passa pelo eixo imaginário, eu vejo que o ganho, certo? Quando que a fase é 180? Aqui e aqui, certo? Ok? E para os dois valores o ganho é menor que 1. Correto? E minha fase está acima de menos 180. Então a margem de fase se mede aqui. A margem de fase, digamos, é negativa. Por quê? Porque passou de menos 180, então tenho que tirar a fase para levar o sistema para a centralidade, certo? O meu sistema é instável de malha aberta. Ele é instável, certo? Então, como não há nenhuma condição de passagem para outra condição, ele é instável de malha fechada também. Correto? É o que estávamos vendo nesse gráfico aqui. Ele é instável de malha aberta, certo? Então, para que estabilizasse, eu teria a condição de que existisse uma passagem para o outro lado do semiplano, certo? Então, teria que existir, pelo menos em algum ponto, onde o sistema cruzasse para algum ganho com fase 180. E não existe, simplesmente. Então, o sistema não está. Certo? Está muito bem. Quanto falta de ganho para o sistema chegar lá? Pues, tenho 2 pontos, certo? Esse e esse. Qual vai chegar primeiro? Esse ou esse? Pues esse aqui, certo? Se aumentar o ganho, esse ponto vai chegar primeiro no meio segundo que esse. Porque não faz sentido medir a margem de ganho aqui. É essa aqui que eu tenho que medir, certo? Então, essa distância é a que me dá a margem de ganho. Se eu calcular essa distância e colocar um ganho no sistema maior que esse aqui, eu consigo a condição de estabilidade. Correto? Se eu colocar um ganho maior que esse aqui, mas maior também que esse aqui, aí eu vou estar justificando de novo na mesma condição. Por isso que eu tenho aqui, isso aqui me vai me dar o ganho que falta para chegar na condição de estabilidade, mas não posso aumentar mais do que o ganho que falta para chegar nesse ponto. Certo? Então, se eu aplicar um ganho em maior que essa distância e menor que essa, vou cair nessa condição aqui. Correto? Porque um ganho nessa outra condição. E aí agora, se eu desenho o círculo aqui fica radio igual a 1, certo? Encontro esse ponto aqui, que me diz que a margem de fase agora é positiva. Então, o sistema passou, agora é estável. A margem de fase positiva e estável. Falta a fase negativa para ele ter manter. E quanto tenho de margem de ganho? Pues, se eu continuar aumentando o ganho, eu tenho agora essa. Para chegar novamente, agora tenho, digamos, poderia medir de 2 maneiras: como chegar na instabilidade novamente, ou como chegar à instabilidade que estava antes, que era essa aqui. Correto?
porque nesse caso tem um perigo, eu posso cair para a instabilidade para os dois lados. Então não posso nem aumentar muito o ganho, porque eu vou cair aqui, nem diminuir muito o ganho, porque eu vou cair para cá. Estou na região crítica, na região que, para todos lados onde eu vou levar o sistema para a instabilidade na região. Certo? Aqui dentro ele está. Essa condição aqui é a condição de estabilidade, enquanto eu aqui na condição de bom, se eu faço o que diz de aumentar mais o ganho, meu círculo vai ficar aqui e esse vai ser o círculo. Sanitário, portanto, o cruzamento por mão igual a 1 será aqui e minha margem de fase deu de denominador. Certo? Enquanto que agora a margem de ganho que estou medindo está aqui, certo? Que me diz que eu preciso, certo, diminuir o ganho para o sistema se tornar de novo estável. Então, aqui isso me está dizendo que eu preciso baixar K, certo? Para conseguir estabilizar. Certo? Aqui eu preciso aumentar K para estabilizar. E aqui diz que eu tenho que me manter com um K próximo do que eu tenho, porque se eu aumento ou diminuo muito, eu vou cair na estabilidade no meu caso. Eu não vou nem aumentar muito e diminuir muito, tenho que manter sempre nesse intervalo aqui dentro. Correto? Certo? É o mesmo que a gente tinha visto aqui, certo? Quando eu estiver aqui dentro, eu estou estável. Então, minha curva não pode sair para cima dessa nem para baixo dessa, certo? Então, esse seria o caso K1, K2. E no meio, então, se eu vier para cá, esse aqui meu K é muito menor que K1. E nesse caso, eu estou desenhando o seguinte: K é muito pequeno. Se eu usar um ganho muito grande, eu venho aqui para cima. E esse aqui estou desenhando aqui. E se eu colocar um ganho qualquer entre K1 e K2, estou com qualquer curva aqui dentro, que vai dar um desenho muito. Certo? Menos 1 vai ficar sempre nesse desenho. Certo? Tá? Tudo claro? Beleza. Tá. Bom, o que a gente vai fazer na próxima aula com isso aqui? Então, a gente vai tentar demonstrar, certo, que a condição de estabilidade e instabilidade se pode extrair a partir de um teorema de variável complexa que relaciona justamente as condições de um sistema mal fechado com onde estão suas raízes. Então, eu só vou dar uma ideia para vocês poderem ir pensando nisso. É uma coisa bem interessante. O que a gente vai mostrar na próxima aula vai ser o teorema de Nyquist. Tá? A gente vai fazer o teorema de Nyquist. Mas, para chegar lá, você precisa trabalhar com algumas coisas de matemática. Certo? Então, a única coisa interessante disso aqui é o seguinte: observe. Se você tem uma função polinomial, como a gente está trabalhando, do tipo S mais C1 sobre S mais C1 e um ganho. A gente sabe que a fase disso aqui, desse complexo, depende de quem que seja a variável S, certo? Se eu colocar aqui, ao invés de ver a raiz, eu posso também uma coisa assim, certo? Pegar um ponto e calcular a fase disso aqui. Muito bem. Se eu pego essa, imaginem que isso aqui seja P1 e C1, certo? E eu calculo a fase do que eu estou fazendo isso aqui, seja um ponto qualquer S, certo? E eu calculo a fase do primeiro elemento e a fase do outro, ou seja, a fase de H no ponto S, certo? Fase de H de S, certo? E com a fase de K, que será o 0 ao 180, mais a fase desse mais C1, menos a fase desse mais C1, que são esses vetores que estão aqui, não? Correto? Então, mas a gente tem uma função muito igual à raiz. O que a gente vai tentar usar agora é o que acontece com a fase de uma função de variável complexa quando esse ponto S se está mexendo, ou seja, varia aqui dentro. O que passa se eu faço um S e fazer assim? Pego uma curva fechada, dou uma voltinha aqui e não passo, digamos, não deixo dentro dessa curvinha
os pontos singulares da função, nem o zero nem os pontos. Pois a fase, que estou dizendo aqui, vai variar um pouquinho, certo? Começou aqui, será com um ângulo, lá, 30 graus, para aqui ela ficou um pouquinho mais positiva, porque a fase do zero é maior que o polo, ficou 50, depois para aqui volta a ficar mais igual, aí depois fica um pouco negativa e volta, certo? Então essa fase vai variar de uma forma, diria eu, pequena em torno à fase do ponto inicial que escolhi, aumenta um pouco, diminui um pouco. Porém, se eu fizer isso com uma curva que dá volta e deixa dentro a raiz do sistema, certo? O que vai acontecer com a fase? Que a fase vai começar aqui com um valor e quando termine, vai terminar com o mesmo valor, mas no meio do caminho, cada um desses vetores vai dar uma volta inteira. Portanto, a fase desse vetor vai variar, digamos, vamos supor que eu, em vez de escolher esse ponto como inicial, escolho esse ponto aqui, que é mais fácil de ver a coisa. Se eu começo por aqui, quanto vale a fase dos dois? Zero. Quando eu chego aqui, a 280 cada um. E aqui cada um é 360. Então cada vetor, ou seja, cada vetorzinho, esta fase vai variar entre 0 e 360 e essa aqui entre 0 e 360. Correto? De acordo comigo? Então se eu desenhasse aqui, certo? A função H, na sua parte imaginária e sua parte real, correto? Para cada valor eu vou ter um vetor, certo? Então aqui vai ser o H de um ponto, depois vai dar o H de outro ponto, depois vai dar o H de outro ponto. Para cada ponto aqui, no plano S, eu calculo quanto vale, certo? Vai me dar um vetor. Concorda comigo? Beleza. Então, se eu fizer essa curvinha aqui fechada, o que vai acontecer é que essa aqui vai ser uma curva por aqui assim. Mas, se eu fizer uma curva que deixa dentro disso aqui, cada vetor vai dar uma volta inteira. Então, pode que a função dê uma volta aqui também em torno do eixo. Veja, quando vai acontecer isso? Pois, nesse caso não vai acontecer nada, porque você girou 0 a 200 e aqui girou a menos 0, portanto a fase total deu 0 em 0. Mas se eu colocar isso aqui assim, teria uma volta em um sentido e duas voltas no sentido, portanto a curva tem que dar uma volta no sentido. Então o número de voltas que a função vai dar à origem, essa função aqui, vai depender de quantas raízes eu deixo dentro e quantas raízes eu deixo fora. Certo? Se ela tiver uma raiz que está aqui fora e outra que está aqui, ela não vai fazer nada, porque o vetorzinho dela vai ficar brincando para cima e para baixo, mas nunca dá uma volta. E o vetorzinho que está aqui vai ficar brincando, mas nunca dá uma volta. E somente a que tem dentro, que o vetor vai dar uma volta inteira. Então se pode demonstrar, a gente vai trabalhar um pouco mais, só todo perguntas para que vocês vão pensando, porque uma coisa é uma matemática meio um pouquinho complicada, certo? Que é super interessante observar que se uma curva é fechada de cima, deixando dentro singularidade de uma função complexa, o mapeamento dessa curva no plano da função complexa, que é uma função polinomial ou função racional, vai dar voltas ao redor da origem e essas voltas vão depender de quantas singularidades e de que tipo de singularidades tem lá dentro. Então veja, isso é super interessante porque me está dizendo que um desenho de uma curva pode me dizer que tipo de raízes eu tenho, digamos, dentro de uma outra curva de outro plano. Estabilidade não é isso. Estabilidade é saber quantas raízes eu tenho dentro de um plano direito, certo? Estabilidade é, se tem raiz aqui dentro, esse plano S, o sistema é instável. Então, aparentemente, eu vou poder associar o desenho da minha função para saber se ele tem raiz ou não tem raiz aqui dentro. Certo? Então, por aí abaixo, a gente vai demonstrar na próxima aula que usando essa ideia de que uma função analítica, certo? Tem esse comportamento de fase associado às suas raízes, que é possível, a partir do desenho polar dessa função, que vai dar um módulo de fase para cada frequência, o que está acontecendo com as raízes que ela tem. E bom, se eu consigo descobrir se a raiz está montando na região, pronto, esse sistema é estável ou não estável. Mais ainda, vou descobrir quantas raízes ele tem na região estabilidade.
Então você pode fazer uma análise de estabilidade diretamente a partir do diagrama polar do sistema. Certo? Então fica isso como ideia para que a cabeça de vocês vai pensando. Isso aí se chama o princípio do argumento e supostamente você deveria ter visto isso em variável complexa, em algum lugar no qual ficava, mas não. Então, tudo bem. A gente se vê na sexta-feira e vamos a ver outra maneira.